Para saudar os presentes, convidamos o senador José Pimentel. Eu quero dar uma boa tarde a todos, dar um forte abraço no Roberto, em nome dele, saudar tanto a diretoria que está findando o mandato, como aquela que está chegando, dar um abraço do Adriano e dizer que eu conhecia com um pote mais robusto. Agora ele inicia 2014 dividido por 3, ficou 1/3 do Adriano de ontem. Dá um forte abraço no Chico Lopes, o mais jovem de todos nós. Muito obrigado. Garoto. É o nosso, tem juventude acumulada, Inácio, mais do que nós dois. Dá um forte abraço do Inácio, nosso companheiro, que chegamos no Parlamento Federal juntos lá em fevereiro de 94 e já estamos indo, 95, 94 com a eleição, estamos indo já para 20 anos. E eu fiquei 16 anos na Câmara, ele 8 anos, foi para o Senado e agora estamos chegando ali, portanto, um trabalho muito integrado com as questões do Ceará, do Nordeste do Brasil e principalmente ao lado do governo federal. Nós temos lado, não é isso, Nácio? Muitas vezes temos que assumir tarefas duras, mas importantes para mudar um país injusto, desigual e, acima de tudo, excludente. Saudar a Raquel, a nossa companheira aqui representando a direção do Denox, mas antes de tudo é uma grande elaboradora das políticas de fortalecimento do Denox ao lado das secas e dos servidores dessa casa. E queria começar registrando que Martins Filho, o maior e o melhor reitor das universidades do Ceará, criou a nossa UFC, criou a nossa UES, montou a nossa estrutura universitária, nos ensinava que você só compreende o nacional se tiver um forte enraizamento no regional e no local. O Denox é exatamente isso. O Denox, eu sempre digo, é a nossa indústria de fazer água, porque nasceu antes como Infox, depois Denox, mas sempre na região mais pobre e mais sofrida, mas de um povo extremamente trabalhador e de uma coragem sem precedente, que é o nosso povo nordestino, em especial do nosso Ceará, onde 84% do nosso solo é do semiárido. É por isso, e aí vocês conhecem muito mais, já me ensinaram, que o Ceará não tem rio perene, porque a água, ao bater, não tem como infiltrar, porque o solo é de pedra, aí escorre e os rios são temporários. Em vários seminários, em vários diálogos, vocês sempre me ensinaram. E a partir dali, nós assistimos à construção da infraestrutura nordestina, passando pela sudagem, mas por rodovias, pela criação de novas cidades. Se a gente observar o povoamento do Ceará e do Nordeste setentrional, iniciou pela criação de gado extensivo, depois passou ao mesmo tempo pela rede ferroviária e pelas barragens em que o Denox construía na nossa região, e dali nasceram várias cidades. Agora mesmo eu e o Inácio estamos discutindo outro dia a questão da Transnordestina, e a grande dificuldade da Transnordestina no Ceará, de Missão Velha para cá, é retirá-la de dentro das cidades, ou desapropria, derrubando muitas casas, ou altera o traçado para não passar por dentro de Baturité, por exemplo, e de Quixadá, do Quixeramobim, de Iguatu e tantas outras cidades em que elas se desenvolveram ao longo, de um lado as barragens, no outro a ferrovia. E é com essa cultura em que o nosso Denox tem mais de 100 anos de experiência. E o Brasil, com a mudança das questões climáticas, das alterações climáticas, a seca, lamentavelmente, está se estendendo. No Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, nós já tivemos 3 secas. A diferença entre a seca daquela região e a nossa é porque lá o período é menor, mas é tão devastador quanto aqui. E o governo e a sociedade têm clareza que precisa desenvolver políticas também para essas regiões. Por outro lado, nós temos uma indefinição de tarefas.
E o Inácio fazia referências aqui registradas. De um lado, a Codevasf, com uma política agressiva sobre os vales irrigados da região Nordeste. E o nosso Denox, com a sua experiência e com a sua qualificação e a sua competência em gerar água e também conviver com essas regiões. E o que fazer? Esse é um debate que tem se intensificado nos últimos 30 anos. Não é de hoje esse debate. Aqui, os cabeças brancas existentes, aqueles que têm cabelo, porque os que são carecas igual a mim, né, Geraldo, não tem essa possibilidade de ter cabelo branco, assistiram a esse debate e acompanham. Se a gente voltar aos anos 90, logo após a Constituinte, a decisão daquele governo e da sua base de apoio foi extinguir o Denox. Felizmente, o burocrata que redigiu o decreto não conhecia o Nordeste e confundiu Denox com DNOS. Extinguiu o DNOS. A consequência disso, e o Inácio, que foi relator do Estatuto das Cidades, compreende muito bem, foi a paralisação de todo o sistema de saneamento básico, de planejamento e desenvolvimento das nossas cidades. E aquele órgão importantíssimo, ainda tem remanescendo dos seus equipamentos abandonados em várias regiões do Brasil. Hoje, nós temos uma outra estrutura sendo montada para voltar a planejar, voltar a investir em saneamento básico, porque isso também é saúde. E é neste governo, no governo do Partido dos Trabalhadores, no governo do PCdoB, no governo dos nossos aliados, em que essa estrutura está sendo reconstruída. Em seguida, terminada a reeleição do senhor Fernando Henrique Cardoso, no dia 4 de janeiro de 99, às 9 da manhã, circula o Diário Oficial e a primeira medida que ali apareceu foi a extinção do Denox. Ou seja, o burocrata de 90 refez o seu instrumento legal e, por medida provisória, inseriu no Diário Oficial em 4 de janeiro de 99. Todos diziam, um governo eleito com essa margem de voto no primeiro turno. É bom lembrar que o melhor e o maior presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva, nunca se elegeu no primeiro turno. Mas o PSDB, que é o seu partido, é importante fortalecer as instituições, dizer os seus nomes, elegeu no primeiro turno. E ali, muitos diziam, é impossível reverter em face do momento político. Eu, Inácio e tantos outros dizíamos, está chegando aqui o nosso deputado João Ananias, vamos arranjar uma cadeirinha para ele? Não, senhor? Quem chega atrasado merece regalo. Daqui a pouquinho, João, chega a cadeirinha e você senta aqui com a gente, mais importante. Portanto, ali nós nos articulamos, as secas, nosso Cássio, aqui presença, participava dessa injeção de ânimo ao lado de tantos outros e nos ensinava de que se nós tivermos unidade e clareza do que deve ser o Denox, vamos criar uma base política, primeiro no Ceará, em seguida no Nordeste e no Brasil, para ressuscitar o nosso Denox. Acompanhamos aquele planejamento e em abril de 99 foi o único órgão naquele período que foi ressuscitado literalmente, tinha sido extinto e foi ressuscitado nas mesmas regras, nas mesmas condições. E esta forma de enfrentar o debate, de fazer essa discussão, estamos chegando nesse projeto de reestruturação do nosso Denox. Nós não queremos nunca abrir mão da cultura do Denox. Ela é decisiva para manter viva a região Nordeste, o nosso Ceará, e com a nossa experiência ajudar os irmãos nossos de outras regiões do Brasil. Nós também temos clareza de que nessa reestruturação esse departamento precisa de uma nova estruturação funcional,
que corrija as distorções que é natural. Qualquer instituição que chega a 100 anos tem distorções. E é isso em que o nosso presidente aqui fazia referência. E queremos corrigir essas distorções dentro desse novo projeto nacional que está sendo desenhado para essa instituição, que tem essa experiência e que nos ajude a resolver problemas em outras regiões. Nós temos algumas experiências no governo do Partido dos Trabalhadores, aliado com o PCdoB, com os partidos de esquerda e com nossos aliados, de reestruturar uma série de instituições. O DENIT é um exemplo concreto. Todos diziam, após a extinção do DNR, que é parecido com a estrutura do DENOC, só que voltado para rodovias e também para o sistema de transporte aquaviário, e um pouco na ferrovia, mas a Refesa é que tinha mais esse diálogo com a ferrovia. Nós reestruturamos o DENIT e ali hoje você tem uma outra experiência com a atuação nacional. É evidente que como a economia cresceu, as demandas cresceram e os problemas também, nós fomos obrigados a organizar os portos, que terminamos de aprovar agora o seu novo marco legal, para que grande parte das nossas cargas seja feita pelo sistema de cabotagem, ou seja, por navios, e também estamos reestruturando o nosso setor ferroviário. Nossa meta é construir até 2015, chegar ali com 10 mil novos quilômetros de ferrovias. Está no processo muito adiantado. Temos tido alguns problemas, a exemplo da nossa Transnordestina, que não é por falta de dinheiro, é bom registrar isso, é mais por conta das desapropriações, no caso concreto do Ceará, de Missão Velha para cá. Nós temos a experiência do INSS, que foi reestruturado, vindo do velho INPS, que é de onde eu conhecia como INPS, e temos outros que já o conheceram com outros nomes em épocas anteriores, mas é de 1923 a estrutura previdenciária brasileira, portanto, posterior ao próprio DENOX. E ali eu tive a felicidade de ser ministro da Previdência Social, um órgão que era conhecido como o pior serviço de todo o Brasil. Quando queria falar em serviço péssimo, se falava nas filas da Previdência Social. Hoje, ninguém nem ouve mais falar em filas da Previdência Social. E temos ainda um problema para resolver das perícias médicas. Temos ali um grave problema no setor de perícia. Os companheiros que atuam na área da saúde me cobram todo dia. João Ananias, que é nosso parceiro, nosso médico e deputado federal, mas sempre nos cobram como a gente pode melhorar o serviço da perícia médica na Previdência Social, trazendo a mesma qualidade de serviços que fizemos nos outros setores. É possível fazer. Tem uma série de iniciativas, de debates. E é dentro deste olhar em que está se pensando a reestruturação do DENOX. Eu aprendi durante esses 20 anos de que o projeto que veio do Executivo nunca é o projeto que sai como lei que vai vigorar. Tem modificação. O Executivo tem clareza disso. Por isso, a proposta é encaminhada e em seguida ela é enriquecida com a experiência primeira daqueles que constroem aquela entidade, no caso nosso, o DENOX, com as suas contribuições, com as suas colaborações, com a sua elaboração. E nós vamos precisar muito, seja o João Ananias, o Chico Lopes, o Eudes Xavier, a bancada cearense, a bancada nordestina, nós senadores, Inácio, Pimentel, Eunício, a bancada de senadores do Nordeste e do Brasil, vamos precisar muito desta contribuição e desta colaboração teórica, para que possamos fazer o melhor projeto, tendo clareza que nem sempre vamos conseguir fazer o excelente projeto, mas o melhor projeto possível. Nós também temos convicção de que o Brasil necessita de uma entidade de âmbito nacional,
para ajudar o Estado Nacional na convivência com a seca. E nada melhor de que você pegar uma instituição que já tem mais de 100 anos, que já tem cultura nessa área, do que criar uma outra instituição para iniciar do nada, ou seja, começar uma nova cultura. E é por isso que o governo federal tomou a decisão, depois de uma série de audiências, de seminários, de debates, de contribuição dos servidores do DENOC, do Ministério da Integração, do Ministério do Planejamento, da bancada federal, de senadores e deputados, e está vindo essa minuta. A ministra do Planejamento tem o compromisso de mandar, nesse início de 2014, esta minuta para a Casa Civil e a Casa Civil para o Congresso Nacional. Nós já dissemos aqui, nossos companheiros, de que esse ano de 2014 será um ano de grandes debates políticos, e é verdade, até porque o crescimento econômico, com distribuição de renda e inclusão social no Brasil, só aconteceu nos períodos democráticos. Se nós pegarmos o período de 46 a 64, período de metas de crescimento econômico do governo JK e de tantos outros governos, retomando ali por Getúlio Vargas, onde teve que tirar a sua própria vida, nós assistimos um projeto nacional em que efetivamente trazia para todos nós uma grande experiência e uma grande esperança. Tivemos interrupção com a ditadura militar, reacendeu com a Constituinte de 88, e de lá para cá nós estamos assistindo, enquanto o resto do mundo não consegue gerar emprego, e a grande luta dos trabalhadores, dos seus sindicatos, é a manutenção do emprego. Nós estamos num país em que vive o pleno emprego, tem emprego sobrando, mas temos também jovens procurando emprego, porque passamos 30 anos, de 1975 a 2005, sem abrir uma sala de aula de ensino técnico profissionalizante. Um verdadeiro apagão. Mas nós estamos fazendo isso. E isso não é fruto de um partido político, é fruto de um projeto de nação, que tem clareza do papel desse país. E dentro desse projeto de nação, necessita de uma entidade com esse perfil. Portanto, eu sou um daqueles que entendo que, ao mesmo tempo que nós vamos estar fazendo um grande debate sobre esse projeto de nação, a sua atualização, as reclamações que vieram das ruas, e são importantíssimas essas reclamações, para que a gente não se acomode. Mas o que chama a atenção nessas reclamações, ninguém reclama por um direito perdido, reclama por mais direitos, por mais eficiência do serviço público e, acima de tudo, mais oportunidades. Isso é importantíssimo, que a nossa juventude, e que nós, que tem cabelos brancos, e eu, ao lado do Geraldo, que vamos ter pouquíssimos cabelos brancos, lutamos na vida, até aqueles que têm barba branca, viu, João? com essa finalidade. E é dentro deste olhar em que nós vamos enfrentar o debate do DENOC. Se nós formos capazes de nos ressuscitar, se nós formos capazes de nos reestruturar, nós também somos capazes de nos recriar para essa nova realidade. Por isso, um bom 2014, conte com a bancada cearense, em especial por aqueles que aqui estão, e eu quero trazer e prestar homenagem ao que o Eudes Xavier também vem fazendo. Por isso, nesse 2014 será um ano de muita luta do nosso DENOC. Um grande abraço. Convidamos o deputado federal João Ananias para fazer seu pronunciamento. Saudar a todas e a todos aqui.